Olá, poupamores! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma notícia que saiu na última sexta, que foi, na verdade, a proposta da reforma tributária, que foi apresentada na última sexta e gerou aí grande alvoroço no mercado. A gente viu que a bolsa sofreu bastante, teve bastante queda. O próprio IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliário, também caíram bastante. E aí, eu fiz um resumão sobre os principais pontos, o que é importante você como investidor saber, até mesmo como pessoa física, identificar, né, o que tem nessa proposta, o que está acontecendo para você ficar por dentro. Então, aproveita já, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha, marca o amigo que precisa saber também e vamos nessa! Bom, antes de mais nada, é importante a gente saber que o que foi apresentado na sexta-feira foi uma proposta, um projeto, e não necessariamente isso vai à frente exatamente dessa forma. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Então, pode mudar o que está detalhado. Então, tem muita água ainda para rolar referente a isso. Além disso, como a gente está falando sobre impostos, né, no geral, para você efetivar alguma coisa relacionada a imposto, você tem que aprovar isso no ano anterior. Ou seja, para a gente efetivar alguma coisa no ano de 2022, isso tem que ser aprovado e votado ainda em 2021. Ou seja, se a votação adiar ou ocorrer alguma coisa que vá à votação para o ano que vem, você não pode mudar no ano que vem essa forma de taxação. Isso seria postergado para o próximo ano. E essa volatilidade que a gente viu na bolsa na sexta-feira, né, que teve uma queda aí de 2%, tanto na bolsa e no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, foi um reflexo sobre a taxação dos dividendos, né? Então esse aí é um ponto bem importante que a gente vai falar aqui no vídeo também. Eu separei aqui alguns pontos para vocês. A reforma, como eu falei, ela não é só em relação aos dividendos. As pessoas acham que, não, é só por conta da taxação dos dividendos. Não, a reforma, ela abrange vários pontos, né? Então, eu separei aqui os principais. Também não são todos, mas eu trouxe aqui para você um resumão. O primeiro ponto é em relação à mudança da tabela de imposto de renda pessoa física, tá? Vai acontecer ali um aumento, ou seja, mais pessoas não irão declarar o imposto de renda, terão aquela isenção, né? Ficarão ali abaixo do teto. Isso é, sim, interessante, tá? Isso é muito bom, porque você vai ter menos pessoas declarando ali e pagando uma taxa maior de imposto. Esses valores, eles vão ser atualizados, porém, eles não foram atualizados exatamente conforme a inflação, né? Se você pegar a última atualização desses valores e jogar a inflação do período, não dá esse teto que agora vai para algo próximo de 2.500 e o valor atual é de 1.900, algo assim, tá? São valores aproximados que eu tô falando aqui. Mas se você faz esse cálculo na ponta do lápis, não cobre, por exemplo, a inflação, que é o nosso IPCA, né? Então, é um ponto positivo, porém, não está ali exatamente certinho, né? Outro ponto é a redução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. E aí, o percentual geral de imposto de renda pessoa jurídica fica ali nos 34%. Com essa redução, ele vai a 29%. Outra mudança é que a apuração do imposto de renda para pessoa jurídica passa a ser trimestral. Temos a grande mudança da tributação dos dividendos, né, que a proposta que foi que fosse em 20%, ou seja, os dividendos seriam tributados em 20%. E aí, qual que é a questão nisso que eu acabei de falar para vocês? A gente viu que a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica caiu em 5%, porém agora você paga dividendo, você paga um tributo em cima dos dividendos de 20%. Isso é uma questão bem complicada, porque não é proporcional, né? Então fica um pouco descasado. Então, se você fizesse uma redução maior lá no imposto de renda de pessoa jurídica, faria sentido cobrar os dividendos se fosse numa mesma
proporção, mas não é o que está acontecendo. Vai ocorrer, se for aprovado, claro, vai ocorrer esse descasamento, que é um ponto bem complicado. Outro ponto, tá, que vai mudar bastante é a tributação única na renda fixa. Antes nós tínhamos lá aqueles percentuais que iam variando de imposto de renda conforme o prazo que você deixa aquele investimento paradinho, né, que era aquela tabelinha. Agora vai ser uma tributação fixa, independente do prazo do seu investimento. E esse percentual seria de 15%. Inclusive, os fundos abertos, eles também teriam esse percentual fixo de 15%, independente do prazo, né? Atualmente a gente sabe que, dependendo do tipo do fundo, ocorre essa variação e agora seria tudo fixo em 15%. Temos também o fim da isenção nos proventos dos fundos de investimento imobiliário. Isso foi um ponto que abalou bastante e causou bastante euforia aí, né, nos investidores, que era um grande benefício, e agora eles também serão taxados. Na proposta, nós também temos o fim dos juros sobre capital próprio, que era aquele percentual que você recebia como se fosse também um provento, mas que na visão da empresa, a empresa ela conseguia um benefício fiscal nessa distribuição de juros sobre capital próprio. Então, a proposta é retirar esse tipo de provento. Isso é muito comum lá no exterior, por exemplo, não tem essa modalidade, não existem, é difícil você ver juros sobre capital próprio, né? Então, isso é uma coisa bem específica daqui e a proposta seria retirar. Outra grande mudança é o fim da isenção do imposto de renda nos dividendos dos FIIs, né? Aquele aluguel que você recebia todos os meses. A proposta, na verdade, é que agora isso também seja tributado em 15%, tá? Já na venda da sua cota, do seu FII, quando você vende lá, antes era 20% que você pagava e agora a proposta é que viesse para 15%. E ainda falando sobre aquele descasamento que eu comentei com vocês, só para vocês terem uma noção, somando lá o total do imposto que eu falei para vocês, que seria 29%. Se a gente pegar os dividendos que vão ser tributados também, que aqueles 20%, eles representariam 14% de redução no dividend yield da empresa. Se a gente soma esses 29% mais os 14%, ele dá um percentual de 43% geral, né? Como se a gente fizesse pacotão de impostos e que dá 43%. Esse valor ele é muito maior do que outros países da OCDE, ou seja, a nossa tributação ela fica muito mais alta em relação aos países parceiros aí. Outro ponto é que agora as operações, tanto de day trade quanto de swing trade, elas ficariam todas com 15%. Antes a gente tinha um percentual de day trade de 20%, né, quando você fazia a venda da sua ação, se você comprasse e vendesse no mesmo dia, e agora esse percentual seria 15% para ambos os casos. Inclusive, tem um outro benefício também para quem faz day trade, que seria abater o prejuízo, né? A gente sabe que antes você pode abater ali o prejuízo, só que você só pode abater day trade com day trade. A proposta agora é que você possa abater o prejuízo também com operações swing trade. Então você poderia ter um prejuízo no day trade e abater nas suas operações de swing trade, ou seja, que você comprou e vendeu com um período maior aí do que um dia. Outro ponto seria que a DARF, ela agora seria trimestral, você não teria mais que emitir a DARF mensalmente, fazer aquela apuração mensal dos impostos, e isso se tornaria trimestral. Os CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, esses continuam com a isenção. E aí isso causa também um estranhamento, porque você passa a tributar os fundos de investimento imobiliário, né, os dividendos, porém os CRIs, CRAs, LCIs, LCAs você não tributa, você continuaria com essa isenção. E a gente sabe que tem muitos FIIs que investem nos CRIs, né?
Então, causa aí uma certa estranheza essa decisão. Eu acredito que esse é um ponto que talvez eles acabem modificando quando analisarem mais a fundo, caso vá mais para frente. Falando aí sobre os fundos de investimento, né? A gente sabe que tem o Come Cotas lá no último dia de maio e no último dia de novembro. E a proposta é que não existisse mais maio, ou seja, você não teria esse desconto do Come Cotas em maio e ficaria só em novembro. O último ponto aí é sobre a declaração anual de imposto de renda. Quando você faz aquela declaração, quem não tem muitas movimentações, né, opta pela parte do desconto simplificado, né? Então você tem uma opção lá do simplificado. Antes você não tinha uma limitação em relação a isso, né? E agora você teria pessoas com renda acima de 40 mil anual não poderiam mais fazer a declaração simplificada, então teriam que fazer a declaração completa. Isso é um ponto negativo, ao meu ver. Vão ter pessoas que vão precisar fazer essa migração, sair do simplificado e fazer a declaração completa do imposto de renda. Esses foram os pontos que eu trouxe aqui para você, investidor pessoa física, tudo que você precisa saber sobre essa nova proposta que está aí no mercado. É muito importante que você entenda que nada está definido, que você também não precisa se desesperar. Eu, como investidora, também fico chateada sabendo que meus dividendos eles vão ser tributados, mas tem todo um contexto geral por trás disso. O importante é que você não desanime, que você não deixe de investir por conta disso. É melhor que você continue ganhando seus dividendos, mesmo que com uma tributação um pouco maior, mas que você continue investindo do que você não tenha isso. Então não vai ser isso que vai mudar de fato a sua estratégia geral. De modo geral, é aquela mesma regra do longo prazo. A curto prazo, toda essa história vai gerar ainda muita volatilidade na bolsa, você vai ver muita coisa acontecendo até a aprovação dessa reforma tributária, mas no longo prazo a regra é sempre a mesma. Então a dica é foco no longo prazo, não precisa se preocupar em relação a isso. Você precisa estar, claro, muito bem informado, mas você tem que sempre focar no longo prazo. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!